E aí galera, tudo beleza? Meu nome é Anthony, você está no canal Anthony Dev e já faz algum tempo que eu não gravo conteúdo sobre o Riverpod. Tem vários vídeos aqui no canal para quem quer aprender, mas depois de um tempo saiu o Riverpod 2.0 e eu não trouxe nenhum conteúdo novo. Então hoje eu vou fazer um resumão aqui teórico sobre o Riverpod 2.0 e depois eu gravo outro vídeo mais prático, apresentando como utilizar os providers. Não tenha medo do Riverpod, o Riverpod é muito bom. Então, vamos lá. Rapidamente aqui na documentação, falo o motivo por que nós podemos até utilizar o Riverpod. O Riverpod, ele substitui padrões como singletons, ele substitui service locators, então você utilizando o Riverpod não precisa ficar dependendo do Gerrit ou qualquer outra solução de injeção de serviço. Também ele substitui injeção de dependências também. Então é fácil de você criar um repositório que faz aí uma chamada HTTP. Então essa implementação desse repositório ele injeta rapidamente aí com muita facilidade. E ele substitui aí os inherited widgets. Então você utilizava um inherited widget para em algum lugar da sua árvore de widget você observar as notificações emitidas por um change notifier, por exemplo. Então, quando surgiu o provider, ele veio facilitar essa injeção de uma classe change notifier que vai emitir novos estados, só que o inherited widget era meio complicado, quase ninguém usa, e aí o provider facilitou isso. E agora o Riverpod vem para facilitar mais ainda. Quando você utiliza o provider, você observa que muitas vezes dá aquele erro de provider not found exception. Ou seja, você quer procurar acessar alguma coisa, interagir com o provider na sua árvore de widget e dá erro porque sua árvore de widget não tem naquele ponto o provider disponível. Então o Riverpod ele acaba com isso. Então, o que é que acontece? Para a gente utilizar o Riverpod, a gente precisa colocar lá no começo da nossa aplicação, a gente encapsula a nossa aplicação lá com o Provider Scope. O Provider Scope ele vai criar uma instância do Provider Container. O Provider Container é que contém um inherited widget que vai disponibilizar os estados dos providers que você criou na árvore de widget. Então, você tem lá os seus providers, um counter provider para armazenar o valor de um contador, trabalhar com esse valor, tem um cart provider para trabalhar com a sacola de produtos, você tem o seu to-do provider para criar o seu to-do list, a sua lista de tarefas, de coisas. Então, a gente precisa entender o quê? Que os providers você cria eles de forma global. Você cria lá ele, armazena dependendo da sua arquitetura no arquivo e deixa eles lá. Só que os estados criados pelos providers não são globais. Eles ficam disponíveis na árvore de widget. Então algumas pessoas criticavam o Riverpod, falando assim, o provider utilizava a árvore de widget, precisava do context, tudo mais, usava inherited widget. Riverpod não usa mais nada disso, Riverpod agora é tudo global, é tudo doido aí. Não, não é bem assim. Então os providers eles são globais e os estados criados pelos providers não são globais. E os estados ficam definidos na sua árvore de widget, eles têm um escopo. É o provider scope que vai disponibilizar os estados emitidos, calculados pelos seus providers. Então, como que seria isso? Você tem 3 telas que utilizam um provider. E você tem mais umas 2 outras telas aí que não utilizam esse primeiro provider. Então, utilizam um segundo provider. Então, você poderia criar um outro provider scope. E no primeiro provider scope, você tem lá o provider que você vai utilizar em umas telas, em alguns widgets. E você pode ter outro provider scope que vai falar, esses providers aqui, os estados deles vão ser disponíveis nessas 2 telas. Ok.
E aí, como é que você interage com os providers? Você utiliza o objeto ref. O objeto ref é que vai permitir você utilizar métodos como o read, o watch e o listen. Isso já tem nos providers, já tem, para quem usa block também já utiliza isso aí para saber quando rebuildar, refazer a sua tela, ou emitir um snack bar, ou fazer uma navegação. Então, quando o provider e o block usa lá o context watch, ou context read, aqui no Riverpod a gente vai utilizar uma referência para aquele provider, por isso que a gente só substitui aqui por o context por ref. Ok, e aí você vai utilizar esse objeto ref para atualizar os estados dos widgets na árvore, como eu já falei, mas pode utilizar os objetos ref dentro de outros providers. Então você pode utilizar isso para combinar providers. Então você pode ter lá um to-do provider que vai ter dentro dele um repository provider para fazer uma requisição HTTP, por exemplo. Ou você pode ter um provider que precisa do valor de outro provider, então você também pode pegar esse valor dentro de um provider, de outro provider. Então assim, na primeira versão nós tínhamos esses providers aqui. 6 providers. Provider, State Provider, Future Provider, Stream Provider, State Notifier Provider e o Change Notifier Provider. No Riverpod 2.0 foram criados mais 2 providers, o Notifier Provider e o Async Notifier Provider. Rapidamente aqui, o que é que cada provider desse aqui é? Então o provider ele armazena um valor, então você pode ter um provider que retorna um string dentro dessa string está lá Hello World ou lá Mundo, ou então um provider que retorna o valor 10 ou 50. Então ele é aquele valor, ele retorna esse valor. Aí quando você quer mudar esse valor, a forma mais simples de emitir novos estados é o State Provider. O State Provider tem lá aquela função, aquele método ponto value. Então você pode colocar lá counter provider ponto value igual 10, counter provider, a gente fazer aquele incremento mais simples, né? Counter provider ponto value mais, counter provider ponto value menos para decrementar, diminuir o valor. E então state provider é a forma de emitir estado de forma bem simples. Mas se você quer trabalhar com objetos mais complexos, aí a gente utiliza o State Notifier Provider. Por isso que State Notifier Provider era a forma mais comum de se utilizar o Riverpod, com o State Notifier Provider. Então lá você tinha lá adicionar item, salvar item, excluir item, o seu famoso CRUD ficaria dentro do State Notifier Provider e as funções lá dentro. E depois do State Notifier Provider, além disso a gente tem o Change Notifier Provider. Por que a gente não usa muito o Change Notifier Provider? Porque o Change Notifier Provider trabalha com estados mutáveis, estados que mudam. O State Notifier Provider trabalha com estados imutáveis. Então, para reduzir a probabilidade de bug no código e de alguém mudar o estado de fora do seu provider, o Change Notifier Provider não é muito utilizado. O State Notifier ele é a forma mais comum de se emitir estados no Riverpod 1. E a gente tem aqui também o Future Provider e o Stream Provider, que você utiliza para evitar de ter que fazer lá o Future Builder ou um Stream Builder. E quando chegou o Riverpod 2.0, você tem lá o Notifier Provider e o Sync Notifier Provider. A diferença já está no nome. Se você quer trabalhar com emissão de estados que não são assíncronos, você utiliza o Notifier Provider. Então você poderia utilizar o Notifier Provider para substituir o State Provider ou um State Notifier Provider que não trabalha de forma assíncrona, emite dados assíncronos. E o Async Notifier Provider, ele já pode substituir a sua Future Provider, o seu Future Provider, ou o State Notifier Provider, que vai emitir estados assíncronos, que precisa do retorno de uma Future e tudo mais.
O Async Notifier Provider também tem aquele mesmo facilitador do State Notifier Provider, que é aquela classe Async Value. Então, com Async Value, você observa lá na sua tela o estado da emissão do seu novo estado. Se é o estado de loading, se é o estado de erro, ou se é o estado de dado retornado com sucesso que acessa via propriedade.data. Então, é muito simples saber quando precisamos reconstruir a nossa UI, a nossa tela, quando utilizando o Async Value. Mais fácil do que ficar lá com aquele Future Builder e ficar lá State Pending, Fulfilled, Completed, aquelas coisas todas lá que é mais chatinho, né? Snapshot. Então o Async Notifier Provider não precisa ficar vendo lá, né? Ponto .done, essas coisas. Então o Async Value é muito prático para trabalhar com o Async Notifier Provider. Então com o Notifier Provider e o Async Notifier Provider você praticamente faz qualquer tipo de aplicação com Riverpod sem ter erro de Provider Not Found Exception. Dá muita liberdade, mas é aquela velha história, com muitos poderes, muitas responsabilidades. Então é bom a gente ter cuidado para não fazer uma farofa aí com o Riverpod, mas tem gente que faz loucura com Riverpod, com Provider, com Block, Qubit, né? E por aí vai. Então era isso. Depois eu vou gravar um vídeo com mais exemplos sobre os providers na prática. Um abraço, até mais. Quem gostou desse conteúdo, deixa o famoso like, se inscreve e dê sugestão de novos vídeos para o canal. Grande abraço, Deus abençoe a todos. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Anthony, você está aqui no canal Anthony Dev e dando sequência aos tutoriais de Riverpod 2. No vídeo anterior a gente falou sobre a parte teórica, sobre os providers existentes, e agora nesse vídeo a gente vai utilizar cada um dos providers, tá? Então aqui eu tenho só a aplicação inicial do Flutter. Eu separei aquele widget inicial em um outro arquivo, porque a gente vai criar um arquivo para cada provider. Então eu tenho aqui o Material App e o Home é a página Providers Page. Providers Page só tem aqui o App Bar, Riverpod Provider em cima, que é o primeiro provider que a gente vê, e um bar com center, nada dentro. Ok, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para utilizar o Riverpod, a gente vai fazer o Ctrl Shift P, adicionar uma dependência que é o Flutter Riverpod. Vamos ir conferindo aqui no PubSpec YAML. Então tá lá o Flutter Riverpod. Aí agora a gente vai adicionar uma dev dependência, uma dependência de desenvolvimento, que é o Custom Lint. Custom Lint para ele permitir a gente utilizar aquelas mensagens azuis no código que melhoram, aquelas mensagens informativas no código de boas práticas. Então, para isso eu uso Custom Lint. E depois que eu adicionar o Custom Lint, eu vou adicionar outra dependência de desenvolvimento, que é o Riverpod Lint, esse terceiro aqui, porque ele vai me dar os alertas e me orientar em relação ao Riverpod. Não é necessário utilizar nem o Custom Lint e nem o Riverpod Lint. Você poderia usar só o Flutter Riverpod mesmo, mas como eles ajudam a gente, então por que não usar, né? Então, para eu ativar os lints, as melhores práticas do Riverpod agora, eu venho aqui no Analysis Options e eu vou incluir esse código aqui. Aqui é só o snippet que eu criei, mas você teria que adicionar essas três linhas aqui, um Analyzer, um plugin e o Custom Lint. Aí com o Custom Lint ativado, você consegue utilizar aqui o Riverpod Lint. Ok, feito isso, como que a gente utiliza o Riverpod no nosso projeto? Vamos lá. Deixa eu dar aqui um
reload window. Vamos lá. Reload window, iniciar o projeto, lançar aqui o projeto, quer dizer. Ok, então vou vir aqui, Riverpod, tutorial, e era isso que eu queria que aparecesse, por isso que eu recarreguei a janela. Eu fiz aqui esse reload window para que o lint do Riverpod, esse aqui, o Riverpod lint, já desse esse alerta aqui, ó. Flutter Applications deve ter um provider scope. Aqui é a mensagem específica do Riverpod. Para quê? Para dizer que para utilizar o Riverpod a gente precisa vir aqui, ó, vou dar um Ctrl ponto e adicionar um provider scope. Olha lá, add provider scope. Tendo feito isso, aqui eu vou importar o Flutter Riverpod. O computador ainda está carregando as dependências aqui, está devagar, viu? Aí pronto. Agora sim, com o provider scope ativado aqui, abaixo dele na árvore de widget eu posso utilizar quaisquer dos providers. Eu poderia ter mais de um provider scope para, como o nome diz, eu habilitar o escopo de, a partir do provider scope, abaixo dele, os providers ficarem disponíveis, só abaixo dele. Mas vamos lá, provider page. Então a gente vai fazer aqui o exemplo do primeiro provider. Então como que a gente utilizaria aqui o primeiro provider? Então para criar um provider, a gente pode vir aqui, tem gente que deixa os providers em um arquivo separado, vem aqui em lib, e aí cria aqui providers, isso aí vai da sua arquitetura. Para quem está acostumado a utilizar block, aí geralmente fica o Qubit na mesma pasta lá das suas features, né? Dali da sua apresentação, vai ter uma pasta com apresentação, que são as páginas e tal, tudo mais, a gente chama de present, outro de page, o UI, né? O UI, e uma pastinha ali do lado da sua feature escrito Qubit. Aqui você poderia fazer a mesma coisa e criar a pasta com providers, né? Ou como alguns podem dizer, chamar de controle, né? Então aí vai da sua arquitetura. Mas vamos lá, o primeiro provider aqui, a forma mais simples de utilizar, vou criar aqui um Hello World provider. E o que é essa variável Hello World provider? Ele vai ser um provider, e aí eu preciso desse ref, porque o ref é que vai buscar a referência desse provider que a gente está criando, vai habilitar ele a ser procurado lá pelo nosso provider scope. E o nosso provider, o que ele vai retornar? Um texto chamado Hello World. Pronto, está aí o nosso provider com uma linha de código. E como que eu utilizo ele no meu código? Eu venho aqui no meu center precisa de um child, e eu vou criar um texto. E no meu texto eu vou buscar o provider, vou buscar a referência dele, refwatch, e dentro dele eu passo o meu Hello World provider. Só que aqui o que acontece? Ele está dizendo que ele não sabe que variável é essa, ref. Por quê? Sempre que eu for utilizar a variável ref, eu preciso passar ele para dentro desse widget. Eu criei aqui a variável ref dentro da minha classe provider page? Não. Então preciso injetar o ref aqui dentro, a referência dos providers. Então para isso eu vou vir aqui no meu stateless widget, vou fazer um Ctrl ponto e vou converter para consumer widget. Quando eu converto para consumer widget, você vai observar que aqui apareceu agora no nosso build, além do context tem o widget ref. Então agora que eu estou dentro do ref, ou dentro do build, recebendo o ref, eu posso utilizar o ref.
Aqui é sempre esses erros de constante, né? Isso que a gente já vai acostumando, tem que apagar e pronto. Vou inicializar a aplicação. E tá lá, Hello World. Eu posso fazer esse RefWatch em qualquer lugar da minha árvore de widget que tiver abaixo do Provider Scope. Simples, né? E aí você não precisa ficar passando os providers criados de uma página para outra, de um widget para outro. Então, essa é a forma mais simples. Ok, só que se a gente observar aqui, esse provider aqui não muda, é Hello World e vai ficar aí esse Hello World. Aqui eu estou retornando essa referência Hello World, mas eu poderia retornar uma classe que é um repository, por exemplo, ou criar uma computed, né? Que seria como se fosse um getter nessa classe aqui. Mas vamos lá, agora a gente quer uma forma de alterar por fora do provider esse estado. Então para isso agora eu vou criar aqui, vou copiar provider e vou mudar aqui para state provider. Vou criar um novo arquivo, cada arquivo vai ser um provider, tá? Então aqui eu tenho o primeiro provider, que é o provider simples, e agora eu vou criar o state provider, vou renomear o widget para state provider. Aqui eu vou renomear um texto para state provider e vamos aqui no main Dart comentar o provider page e inicializar com o state provider. Então vamos lá, então é o nosso state provider. E como que a gente cria agora um provider que a gente pode mudar o estado dele? Então aqui a gente vai fazer o nosso famoso contador. Então aqui eu vou renomear o Hello World Provider para Counter Provider. Então eu já renomeei aqui em cima e aqui embaixo, dentro do nosso widget de texto, né? O widget de texto vai buscar referência para o Counter Provider que está aqui em cima. Como eu falei, você poderia deixar esse provider em outra classe. E esse provider não é mais um provider, é um state provider, porque eu vou poder mudar o estado dele. E eu passo a referência dos providers, que vai me retornar um inteiro que eu vou iniciar com 0. E aqui, o counter provider, ele é um inteiro, então eu tenho que converter para string, toString. Feito isso, o nosso state provider já está sendo apresentado aqui na tela. Só que a gente quer incrementar, eu quero alterar o estado desse provider. Então eu vou vir aqui, floating action button, retorno floating action button. No evento onPressed, dentro dele eu vou ler o provider. Qual provider que eu vou ler? O counter provider. E aqui eu preciso colocar um ponto notifier na frente, porque eu vou utilizar a funcionalidade desse provider de notificar novos estados. Isso lembra o change notifier. Lembra que o change notifier utiliza o notify listeners? Então aqui eu também preciso fazer com que o nosso counter provider faça as notificações. E isso é acessado dentro do notifier dele. Então, dentro do counter provider eu acesso a propriedade aqui, o ponto notifier. Está controlando o estado dele. Olha só, quando eu passo o mouse está lá um state controller. E beleza, aqui na frente eu posso fazer o que eu quiser. Então aqui eu vou pegar o estado dele e vou incrementar aqui, fazer o famoso state mais. Então eu estou dizendo aqui do lado de fora que o estado do meu counter provider vai ser o estado anterior incrementado. E vai haver a notificação do provider. Então vamos lá. Ah, tá faltando aqui o ícone, né, do float action button. Vai ser um icon.add.
Pronto, agora sim. Vamos testar. Pronto, tá aí funcionando. Nosso famoso contador. Quando eu clico no botão Float Action Button, ele vai buscar o Counter Provider com ref read. Eu coloco ref read por quê? Porque eu não quero reconstruir o Float Action Button. Se eu desse um watch aqui, eu tenho que ficar reconstruindo o Float Action Button. Mas o que eu preciso reconstruir na tela é só o texto, o widget de texto. Por isso que o watch está aqui no widget de texto. Ok, então estamos aí vendo o State Provider funcionando normalmente. Então se você quisesse atribuir outro valor, você poderia fazer o seguinte: vou comentar aqui, vou duplicar aqui, e eu poderia fazer o seguinte: o state dele vai ser igual ao state anterior mais 5, por exemplo. Então eu estou dizendo que o estado do meu Counter Provider vai ser o valor dele atual mais 5. Olha só o que acontece: 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai. Ou seja, eu altero o estado e o ponto notifier notifica a alteração aqui para nossa tela. O watch vai ficar assistindo as mudanças, as notificações de mudança, e ele reconstrói a tela, o widget de texto especificamente. Ok, depois do State Provider, a gente tem outro provider, mas antes disso, vamos fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu disse comentar. Eu tenho que mostrar para vocês o seguinte. Aqui no meu State Provider, a gente utilizou o RefWatch direto aqui. Mas vamos supor que você queira utilizar Espera, vou explicar deste jeitinho aqui. O que é comum? Geralmente, quando a gente está utilizando um Qubit ou um Provider, a gente vem aqui dentro do Build. Dentro do Build, vou recortar isso aqui, a gente cria uma variável assim, ó. A variável que vou botar aqui final counter igual, pega a referência e só que dentro do texto a gente coloca lá o counter. Não é assim que a gente faz? Muitas vezes, só que aqui é provável que eu deixando desse jeito, quando há mudança do nosso provider, tudo que está aqui abaixo ele é reconstruído, né? Tem uma discussão aí que o Flutter tem uma inteligência para saber qual que são os widgets que ele vai reconstruir, né? Que às vezes nem reconstrói tudo, isso às vezes depende do const também. Até aí tudo bem, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar um outro builder que vem junto com o Riverpod, que seria aqui o consumer. Então eu posso vir aqui no meu texto e vou envolver ele aqui com um builder. E aqui o builder vou dizer que ele é um consumer. E aqui no nosso consumer ele precisa de um child. Vamos ver aqui. Child. E aqui, espera aí, esses meus snippets não tão bacana não. Deixa eu pegar aqui só o return text, recortar. E aqui no meu child, fazer o seguinte, já vou criar aqui o consumer direto. Aí sim, agora tem um builder. Vou apagar aqui o que tem na frente do builder, vou dar aqui um Ctrl espaço para ele já completar com esses detalhes aqui, tá vendo? Esse context ref child, que às vezes a gente esquece de cabeça essa ordem. Então, context ref child, os parâmetros que a gente passa, vai retornar um text aqui. Então, vamos entender aqui o que é esse consumer. O consumer ele recebe o contexto. O child seria um widget que eu ia passar aqui para dentro do retorno, mas eu não estou nem um widget de fora passando aqui para dentro, eu vou retornar o próprio texto aqui. Mas eu tenho esse outro parâmetro que é o ref. Então, eu posso vir aqui
E se eu não tivesse aqui esse counter aqui em cima, como que eu acessaria a propriedade lá, o valor do nosso provider? Eu posso vir aqui no ref, watch e vou vir direto lá o counter provider to string. Entenderam? Vou inicializar aqui. Está funcionando normalmente. Então, se eu tenho um widget dentro da nossa árvore e eu quero evitar de colocar uma variável que recebe o valor do provider aqui no começo, para não ter que reconstruir tudo aqui embaixo, provavelmente o widget não reconstrua tudo, né? Porque o widget hoje, o Flutter hoje tem essa inteligência. Mas é para você trabalhar melhor com escopos, né? Então você poderia componentizar esse texto aqui e extrair esse widget, colocar em outro lugar, esse consumer ou esse center, você quiser extrair aqui, né, um center widget, né? Então o consumer já veio junto aqui. Isso aí depende de como você separa os widgets, tá? Então, mas é isso. Eu estou mostrando esse consumer aqui no state provider, por ser mais simples, mas você pode utilizar o consumer para consumir qualquer provider, basta receber a referência dele aqui e utilizar o watch aqui dentro. Então o que tiver aqui dentro vai ser, dentro do consumer, vai ser reconstruído, vai ter o seu estado atualizado. Então aí está o state provider e de bônus aprendemos o consumer antes de ir para o próximo provider. Então depois do state provider a gente vai ver o future provider. Eu vou copiar aqui o nosso provider, vou chamar aqui de future provider. E aqui dentro do future provider vou renomear a página para future provider e o texto para ficar mais claro na tela, future provider. Vamos lá para o main e importar o nosso future provider. Aqui é future provider. Agora ele vai achar aqui, quer ver? Pronto, tá aí a nossa tela com o future provider. Como que a gente utiliza o future provider? Vamos lá, vamos criar o nosso future provider. Então, aqui, olha como que era o provider simples. Eu vou renomear ele aqui, eu vou chamar ele de future provider. Ele não vai me retornar um provider com um texto Hello World, porque ele agora é um future provider. E ele é um future provider que vai, deixa eu apagar aqui, então vamos lá, tem um future provider. Ele precisa de, quando eu dou um Ctrl espaço aqui, ele precisa o quê? Ele precisa passar a referência e eu retorno alguma coisa. O que que eu vou retornar? Vou retornar uma future. Future.delayed. Vou colocar aqui um duration de 2 segundos e que vai me retornar return um número aleatório que esteja entre no máximo 10. Provider. Aqui é bom tipar o future provider. Future provider vai me retornar o que? É um inteiro, então eu coloco aqui, vou tipar um int. Eu não tenho mais lá na minha interface um Hello World provider, então future provider. Então vou copiar ele e vou dar um ref watch aqui no nosso future provider. Só que o que é que acontece? Aqui eu não tenho o valor do nosso future provider, o valor lá o inteiro que é emitido. Aqui eu preciso, como nós temos a future, a gente precisa gerenciar
os estados da future. Ou seja, essa future ela é executada, depois de 2 segundos ela vai nos dar um retorno. Esse retorno pode ser um número inteiro, pode dar erro no processo, suponha que fosse uma requisição HTTP, podia dar erro no servidor, ou então a requisição poderia estar em andamento, ou seja, está passando ali meio segundo, 1 segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos, e a gente precisa mostrar um Circular Progress Indicator. Então, vamos lá, aqui no nosso build, eu vou colocar aqui, vou criar aqui Final Counter, é igual, nosso refwatch, lembrando que eu estou acessando o ref aqui porque eu estou dentro de um Consumer Widget, dentro do Stateless Widget não vai funcionar, porque o Stateless Widget não recebe um widget ref. Então, agora, aqui no meu refwatch, eu quero observar lá meu Future Provider. Que ele está dizendo que meu counter não está sendo utilizado, não estou observando o nosso Future Provider, então eu preciso usar ele para observar o que está acontecendo dentro do Future Provider. Deixa eu recortar isso aqui. E aqui dentro do child, o que é que eu vou fazer? Eu vou acessar o provider, a variável que a gente criou, então eu vou dar um counter.when. E dentro do when, ou seja, counter quando? Quando o quê? E aqui eu já tenho as 3 opções de estado da future. Quando tiver data, ou seja, a future retornou normal, então eu venho aqui na frente de data e vou tratar isso. Vou dar aqui um Ctrl espaço, então aqui ele vai receber o data e vai me retornar o quê? Vai me retornar o texto. O value, né? O data quer dizer que eu estou recebendo aqui, ó. Data. Então, quando tem dado no Counter Provider, eu vou retornar uma função que me retorna um widget. Isso aqui é um Error Function. Error Function vai me retornar um texto com o valor que estava dentro do provider. Mas para eu utilizar o valor, eu preciso passar para essa função anônima. Tá? Isso aqui é Dart básico, né? Função anônima. Eu estou chamando a função anônima com a setinha aqui. Estou passando para a função anônima o dado do provider, que é o data. E ele vai me mostrar o valor do Future Provider. Então a gente tratou a primeira situação aqui. Quando tem dado, a Future terminou com sucesso. O Future Provider emitiu dado com sucesso. Quando não emite dado com sucesso, a gente pode ter erro. Então, quando tem erro, o que é que eu vou fazer? Quando eu apago aqui na frente do erro, dou um Ctrl espaço, ele já vai me sugerir aqui, ó. Eu vou retornar, eu vou chamar uma function, vai me retornar posso colocar um widget também de texto com o erro. Então, eu vou botar aqui text e uma variável que vai receber o erro. O erro. Ele está reclamando. Ah, tá. Que é erro. Por quê? Porque dentro dessa error function eu estou passando essas duas variáveis, erro e stack3. Então vou dar mensagem, vou apresentar a mensagem de erro recebida aqui. Esse erro que é um objeto, erro. Objeto. Ok, e aí a gente tem que gerenciar aqui quando a Future está lá demorando, está processando 1 segundo, 2 segundos, a gente quer que mostre o Circular Progress Indicator. Então eu apago aqui o que tem na frente do load, Ctrl espaço, e não vai receber parâmetro nenhum dentro aqui do parênteses, eu só quero mostrar um Circular Progress Indicator dentro de um center. Então Circular Progress Indicator. Vamos resolver os parênteses aqui. Return, aqui. Pronto. Agora ficou bonito de entender. E olha só o que está acontecendo aqui na tela. Depois de 2 segundos, vai aparecer o valor. O valor da nossa Future, do Future Provider. Vai aparecer aqui. E antes disso,
o Circular Progress Indicator vai aparecer aqui na tela. Olha só, vou reiniciar. Circular Indicator, 2 segundos e depois já aparece. Bem melhor fazer isso aqui, né? Usar esse ponto when do que ficar utilizando lá o Future Builder com aqueles snapshots, um monte de coisa. A gente só precisa entender uma coisa. Quando eu jogo, eu poderia até vir aqui no RefWatch e colocar aqui na frente do counter, né? Mas aqui fica mais descritivo, né? Counter é o meu valor assíncrono. Quando eu passo o mouse aqui em cima, está lá escrito async value, ou seja, é um valor assíncrono. Ele vai demorar um tempo para chegar para mim, não é um int puro, é um valor assíncrono, ou seja, é um valor que eu vou aguardar ele chegar. Enquanto ele não chega, ele já gerencia aqui o estado de load, mostrando o Circular Progress Indicator. Quando o resultado chegar, o resultado pode ser um erro, e aqui eu apresento text error, que vem aqui nessa variável error, e eu apresento ela aqui dentro do widget, porque a error function passou essas duas variáveis, error e stack trace, para a nossa função anônima. Ou se deu tudo certo, eu vou passar o que deu certo, o valor recebido lá, o data, que no caso aqui quando eu passo o mouse é um inteiro, passo para dentro da nossa error function. Nossa error function, função anônima, retorna um texto com o valor recebido. Ok, aqui, opcional, deixa eu ver. Aqui eu também poderia melhorar, do jeito que está aqui em cima, eu poderia transformar isso aqui em uma error function também. Apago aqui esses parênteses, colchete, chave. Eu sempre tenho dúvida se chave. Vou apagar essa chave, essa outra chave, e vou apagar o return e transformo aqui numa error function. E aí ficou mais simples ainda. Então, o nosso Future Provider é uma variável que recebe essa classe Future Provider, que retorna um inteiro, e esse inteiro ele é calculado aqui dentro da nossa classe. A nossa classe recebe aqui a referência para o provider, consegue acessar aqui os providers na árvore, e eu vou retornar essa future depois de 2 segundos, que retorna um número inteiro aleatório. Para isso eu uso a função random, que está dentro da biblioteca Dartmath. O inteiro emitido aqui no máximo até o 10. Ok, isso aí, Future Provider, simplesão. Cria sua future dentro do Future Provider e aqui você usa .when e trata os 3 estados. Ok, Future Provider já foi criado. Lembrando que o Future Provider, você pode usar ele para coisas mais simples, mas atualmente você pode usar o Async Notifier Provider, que foi um novo provider criado na versão aí do Riverpod 2. O Future Provider foi criado na primeira versão. Então vamos lá, depois a gente vê o Async Notifier Provider. Agora a gente tem que ver o Stream Provider, que é outra forma de trabalhar de forma assíncrona. Então vou copiar aqui o Future Provider, vou renomear para Stream Provider. Aqui onde tem Future Provider Page eu vou chamar de Stream Provider Page, e aqui a app bar vai ser um Stream Provider. O Stream Provider, deixa eu vir aqui no main e chamar o Stream Provider agora. Outro ponto, importei, beleza. O Stream Provider aqui na tela, eu ainda estou utilizando o Future Provider. Então, como que eu converto esse Future Provider para um Stream Provider? Primeira coisa, eu vou vir aqui onde tem Future Provider e vou renomear aqui para Stream Provider. Nosso Stream Provider, ele vai me retornar, não é uma
future, ele vai me retornar um string. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do future, deixa eu renomear, aproveitar e renomear onde tem future provider para string provider. Pronto, beleza. String provider para a tela aqui, ó, recuperar os valores da string. Então eu preciso passar um ref para dentro do nosso string provider para ele interagir com os estados, com o ciclo de vida do provider, né? Passei o ref e agora eu estou trabalhando com strings, não é mais com future. Então preciso passar um async com esse asterisco aqui em cima. E aqui eu vou criar uma variável int i igual a 0. Depois aqui embaixo vou criar um while aqui. While true. Quanto verdadeiro, eu vou aguardar aqui. Vou aguardar aqui, fazer um atraso com a future. Delay de duration. Simular um atraso aqui de 2 segundos. E aqui vamos ver string provider int f5. Tá aqui, ó. Problema esse aqui, ó. f5, se eu estou utilizando o arrow function, tinha que... Se eu estou utilizando as chaves, eu não coloco lá a arrow function aqui, né? Então eu tive que apagar, beleza. Trabalhar com strings é chatão mesmo. Então vamos lá. Então aqui enquanto true, enquanto verdadeiro, eu vou fazer que emitir valores para essa string. Vai ficar emitindo valores com o tempo. A future, ela, depois de um tempo, emite um valor e acaba a future. Agora, no caso da string, ela fica emitindo valores com o tempo. E aqui, qual é o valor que eu vou emitir? Depois de 2 segundos, o número após o i. O número após o i quer dizer o próximo valor incrementado depois do i. Então o i começa com 0, depois vai emitir 1, porque eu estou incrementando aqui. Depois de 2 segundos vai incrementar, vai ser 2, vai emitir 2 e por aí vai. E o que é que eu vou fazer aqui? Tá true, né? Então if i igual a 10, eu vou dar um break. Um break aqui. Então vou inicializar aqui e vamos ver o que é que acontece. Círculo indicator funcionando, estava lá o valor 0, depois de 2 segundos 1, depois de 2 segundos 2, 2 segundos 3, 2 segundos 4, 2 segundos 5 e quando chegar, quando o i for incrementado por 10, ou seja, vai parar no 9, aí ele sai, aí acaba a execução. Então é isso aí, string provider. Aprender mais sobre strings aí tem que dar uma olhada na documentação do Dart, mas aí quando você usa future você usa só o async, sem o asterisco aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui para trabalhar com future, com async a gente precisa do asterisco e os novos valores a gente vai utilizando o yield aqui. Então yield e o valor que eu vou emitir para strings, para fora da strings, quem estiver ouvindo vai recuperar esse valor emitido pelo yield. E aqui, vocês observam que também continuei, como o string e a future são funções assíncronas, eu também continuei utilizando aqui o async value. O counter aqui, ó, também recebe um async value, um valor assíncrono. E quando eu recebo um async value do provider, eu posso utilizar aqui o ponto when. Aí o ponto when recebe lá, olha lá em cima na assinatura, o data, o erro e o load. Lá em cima tem aqueles outros skips lá que a gente pode ver futuramente em um outro vídeo de Riverpod mais avançado. São bem úteis também. Então,
eu dou um counter.when, enquanto a string está processando, mostra o círculo progress indicator, enquanto está nesse atraso de 2 segundos. Depois que pegou o novo valor, ele mostra na tela. Se der erro, ele apresenta o erro aqui. E eu não apresentei lá no nosso Future Provider, no caso de entrar no erro, né? O async value retornar um erro. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Então, no yield aqui, o que é que eu vou fazer? Antes do break, eu vou fazer uma pergunta. If i igual a 3, throws exception. Ou seja, quando o i for incrementado e for para o 3, eu vou lançar uma exceção a tela vai mostrar lá que deu erro, olha só. Vamos lá, inicializei, string emitiu 0, começa com 0, emitiu 1, emitiu 3 lá, mostrou 1, depois do 1 iterou para o 2, depois ele iterou quando foi igual a 3, ele lançou a exceção aqui. E se eu quiser eu posso até mandar uma mensagem aqui, exceção erro, quer dizer, vou botar aqui string error, e entre parênteses aqui, entre aspas, a mensagem. Olha só o que, é que vai acontecer. I é 1, I é 2, I é 3. Olha lá, string error. Muito bom isso aqui, né? No Riverpod. Isso aqui vai funcionar onde eu estiver tratando as 5 values. Ok, depois do string provider, que a gente já viu, o que a gente vai ver agora? Change notifier provider. Change notifier provider. Então eu vou ter aqui o provider, Dart, vou copiar, vou chamar aqui de change notifier provider, o nome do arquivo. Change notifier provider, provider page vai ser change notifier provider page. E aqui vai ser change notifier provider. Change notifier provider. Vamos importar ele aqui na primeira tela. E ok, o nome Change Notifier Provider já está dizendo que eu vou ouvir notificações do Change Notify, né, com Notify Listeners, para rebuildar a tela. Então, o que a gente vai fazer? Vou apagar aqui esse Provider aqui em cima e vou criar um Final Counter Provider que vai receber um Change Notifier Provider. Passo a referência dos providers do Riverpod, o Riverpod encontrar ele, né? O Change Notifier Provider. E o Change Notifier Provider eu vou tipar ele aqui também. Ele vai receber um Counter Notifier e ele vai emitir inteiro. Aliás, isso aqui a gente usa no State Notifier. No caso do Change Notifier Provider, eu só digo que quem vai me notificar novos valores é o Counter Notifier. O que ele está falando aqui? Que Counter Notifier não está definido. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui a classe Counter Notifier, que vai ser o que? O nosso Change Notifier. Dentro do Change Notifier, eu vou criar a variável value, que é igual a 0, é o valor do nosso contador. Vou criar aqui o increment, o famoso increment, para incrementar o valor. Vou incrementar aqui o value que era 0, vai ser incrementado para 1 e eu preciso notificar quem estiver ouvindo este Change Notifier, Notify Listeners. Aqui o nosso Counter Notifier Provider vai retornar um null? Não, vai retornar o nosso Counter Notifier. Então o nosso Change Notifier Provider ele vai fazer uma referência ao Counter Notifier que vai emitir os novos valores. Quer dizer, o Change Notifier Provider vai ficar ouvindo valores de estados, valores
de notificação de estados via Notify Listeners do Counter Notifier aqui. Então eu poderia criar outro Counter Notifier 2 ou 3, por exemplo, e ia falar que o Change Notifier Provider ia ouvir esse outro Notifier. E aí, como que a gente utiliza na tela? Então aqui onde tem Counter Provider, eu vou ouvir aqui o Counter Provider. Tem que converter, né, para string. Vamos ver se a instância of Counter Notifier. Ah, tá. É porque aqui, vamos ver aqui. Aqui eu tenho que, quando eu estou utilizando o Change Notifier, eu tenho que acessar a propriedade dentro dele. Então, eu vou vir aqui Counter Provider.value string, tá vendo? Eu tenho que acessar a variável que está declarada dentro do nosso Change Notifier. Tá aqui, né? Então eu vou fazer o incremento aqui. Para isso, eu vou pegar aqui o State Provider e copiar o Float Action Button dele. Eu vim aqui dentro do body, incrementar aqui. Também estou utilizando o Counter Provider. E aqui eu não tenho a propriedade State dentro do Counter Notifier. Eu tenho aqui essa função incremente. Então eu vou só chamar ela, incremente. Certo? Inicializando, vamos lá. Pronto, funcionando normalmente lá, 7, 8, 9, 10, por aí vai. Então eu estou utilizando o Change Notifier aqui com o RiverPod. Só que, como eu comentei no vídeo anterior, o Change Notifier não é muito utilizado porque o estado dele é mutável pelo lado de fora. Isso pode gerar bugs no seu código. Por exemplo, se eu vier aqui, criar uma outra variável aqui, ó, var my var igual a 1, my var igual a 1. Eu posso vir do lado de fora e acessar essa variável e mudar para 10, mudar para 5. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, e aqui dentro do build, vou criar aqui final counter mutable. Vou dizer que estou mudando o estado do meu provider. Refwatch counter provider. Estou observando lá. E aqui eu poderia vir aqui dentro do onPressed e fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, counter mutable. E eu venho aqui, ó, myvar e atribuir aqui um 10. E isso não pode acontecer. Eu estar lá dentro da minha classe que emite novos estados e eu ficar alterando as variáveis lá dentro. Eu poderia alterar o value aqui, né? Poderia vir aqui, ó, o value igual a 10. E isso dá uma bagunça, pode gerar muito erro no seu código. E no lugar do Change Notifier, a galera que usa RiverPod utiliza o State Notifier. O State Notifier não deixa você fazer isso. O State Notifier emite estados imutáveis. Então você não corre esse erro de estar do lado de fora da sua classe que emite estados, que notifica mudanças no seu estado, que são as informações que você apresenta na tela, e sair alterando os valores de qualquer lugar do seu aplicativo. Então, State Notifier, ele garante essa segurança aí para evitar esses erros. Você não fica do lado de fora alterando os valores, as propriedades que estão dentro do seu State Notifier. Ok, então a gente viu o Change Notifier. Comentar aqui, que eu apago para ele voltar a funcionar. Comentar o myvar para deixar o código bem limpinho mesmo. Então tá aí funcionando. Então a gente viu o Change Notifier Provider. Por Change Notifier Provider, a gente vai lá ver o State Notifier Provider. Então eu vou copiar aqui o Change Notifier Provider e vou renomear ele aqui para State Notifier Provider. O nome da tela vai ser State Notifier Provider e aqui no AppBar vai ser State Notifier Provider. Vamos importar aqui a tela inicial, beleza. Então aqui, em vez de utilizar
o Change Notifier Provider, a gente vai utilizar o State Notifier. Então, em vez de Change Notifier, como que eu poderia fazer aqui? Eu vou comentar esse código aqui do Change Notifier para vocês verem a diferença, do Change Notifier para o State Notifier. Então aqui em cima vou criar uma classe Counter Notifier de novo, estende um State Notifier. Opa, deixa eu utilizar esse snippet aqui para ver se é legal. Ah, tem, olha, bacana. Eu venho aqui, ó, State Notifier, esqueci do snippet. E aqui ele gera o nosso snippet. Então aqui eu vou criar o Counter Notifier. Counter Notifier estende o State Notifier. Aqui qual que é o tipo que eu vou emitir no estado? É um inteiro. Então se é um inteiro, eu vou tipar aqui como int. E aqui na construção do State Notifier, ele já pede aqui para você declarar o valor inicial do seu Counter Notifier. Então eu vou passar um 0, vai começar com um 0. E dentro do meu State Notifier eu vou ter a minha função de incrementar. O que eu faço? Void increment, mesma coisa lá do Change Notifier. Só que eu não vou ter o Notify Listener. Então aqui no meu increment eu só vou dizer que o State incrementou. Tá aqui, ó. Simples, né? E aqui em cima, onde eu criei a variável Counter Provider, que vai ouvir notificações do meu Counter Notifier aqui, aqui não é um Change Notifier Provider, é um State Notifier Provider. State Notifier Provider, Counter Notifier. Aqui na frente eu preciso dizer qual que é o retorno, tipo da variável o meu State Notifier emite também. Então observe aqui essas duas linhas e a classe aqui. Espera, deixa eu apagar logo aqui esse Counter Notifier, Change Notifier, para vocês entenderem aqui o que é que acontece. A gente cria a nossa classe que vai notificar os novos estados, não vai mais um Change Notifier, é um State Notifier. E o valor do estado fica armazenado dentro da variável State. Essa variável State está dentro do State Notifier. Observe que eu nem criei a variável State aqui dentro, já é uma variável que está aqui dentro de um State Notifier. Então, eu tenho a minha classe State Notifier, eu estendi ela e criei um Counter Notifier. Mas até então eu não tenho o provider que vai emitir novos estados, então eu criei aqui em cima. O meu Counter Provider, ele é um State Notifier Provider, por quê? Porque poderia ser um Change Notifier Provider, um State Provider, Future Provider, o que seja. Mas ele é um State Notifier Provider que vai me retornar um Counter Notifier, que é uma extensão do State Notifier. Só que aqui na frente do State Notifier Provider eu preciso tipar com duas variáveis aqui. A primeira é a própria classe, o Counter Notifier, para ele observar que é essa aqui, esse Counter Notifier aqui, e dizer qual que é o valor retornado, é um int. Ele vai me retornar um int. O state aqui é o que? Esse state ele é um string, ele é booleano, que é um inteiro. Então preciso colocar aqui o nome da classe que vai notificar os novos estados e eu coloco aqui na frente o tipo dos estados. Ok? Isso também aqui para o State Notifier também. Eu tipo aqui o retorno da minha classe State Notifier. Então poderia ter aqui, ó, tem o Counter Notifier e aqui eu poderia vir aqui, ó, outro Counter Notifier, né? E aqui eu venho aqui, outro Counter Notifier e aqui eu ia utilizar ele aqui, ó, para renomear, tá vendo? Outro Counter Notifier. Mas é só isso mesmo. Então, bem simples, né? E aí você vai e utiliza o valor aqui dentro. Na tela, vamos lá, como é que a gente utiliza ele? Aqui não é Change Notifier, então apaga esse value aqui da frente.
Apaguei. Vou iniciar de novo a aplicação. Estou aqui no State Notifier Provider e já está funcionando normalmente, viu? E aqui dentro do seu State Notifier você pode incluir repository, fazer requisição lá na sua API, o que seja. O State Notifier era bem tranquilo de utilizar com o Liverpod. Aqui no OnPressed, eu estou aqui, como eu já falei, eu leio um provider que vai notificar novos estados por esse ponto notifier e eu chamo a função incremente de dentro dele. Então eu estou aqui, ó, ponto incremente. Fácil, né? Depois do State Notifier Provider, aí nós veremos agora os dois novos providers criados no Riverpod 2.0, que é o Notifier Provider e o Async Notifier Provider. Então o Async Notifier Provider, ele é uma forma melhor de utilizar requisições assíncronas. Então você utilizaria o Async Notifier Provider no lugar aqui do State Notifier Provider e no lugar da Future. E o Notifier Provider, sem ser assíncrono, esse que a gente vai criar agora, você pode utilizar no lugar do Provider ou no lugar do State Provider. Então aqui a gente tem o Notifier Provider e vamos lá, vou copiar aqui o Provider, vou colocar aqui Notifier Provider, aqui dentro vai ser Notifier Provider, vamos chamar aqui o Notifier Provider na F-bar também. Vamos importar ele aqui, pronto, Notifier Provider. Então agora eu estou na página aqui do Notifier Provider, então um provider simples, vou apagar ele e vou criar aqui um Notifier Provider. Como eu falei, Notifier Provider é novidade no Riverpod 2. Então vou ter aqui um Counter Provider, que é igual a um Notifier Provider. O Notifier Provider, ele vai receber a classe que vai notificar os novos estados, eu vou chamar de Counter Notifier, que vai me retornar um inteiro. E aí ele não vou passar a referência agora. Lembra que no State Notifier passava o ref, agora não precisa. Então aqui dentro eu vou só abrir e fechar o parênteses e vou me retornar aqui uma classe Counter Notifier. Aqui ele está reclamando o quê? Cadê essa classe Counter Notifier? Não existe. Então vou criar ela aqui, classe Counter Notifier, estende um Notifier. Estendi o Notifier que vai me retornar estado do tipo inteiro. E aqui ele vai sempre reclamar de um override aqui. Eu preciso implementar um negócio aqui que se chama build. Então vou aqui, ó, Ctrl ponto, olha, ó, criar um override que está faltando. Create a missing override. Criei, tá aí, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é para dizer qual que é o valor inicial, primeiro inteiro que a gente vai emitir. E aí você fala assim, que trem complicado. Não, não é complicado. Quando a gente estiver trabalhando com o Async Notifier, você vai ver como isso aqui é importante, porque ele vai já dentro do build buscar fazer uma requisição assíncrona lá no seu servidor e você, na sua tela, já vai observar isso aqui automaticamente. Então aqui, ó, vou int build, o que é que eu vou retornar? O primeiro valor aqui é o 0. Pronto. Aqui eu criei o Counter Notifier. Só que eu quero também usar o famoso incremente. Void incremente do state mais igual lá no State Notifier. Counter Provider. E aqui na tela eu vou ter um ref watch do Counter
provider. Vamos ver aqui, o que ele está reclamando aqui. Tem que... string, pronto, só isso. Então aqui eu inicializei, não deu problema. Vamos lá copiar o float action button do state notifier, vou colocar aqui no nosso notifier. Espera aí que eu copiei errado. Eita. Vamos aqui. Pronto, agora sim. Então aqui dentro do float action button eu vou acessar o meu counter provider e vou notificar o novo estado. Por isso .notify. O novo estado vai depender da chamada da função increment. Então vem aqui .increment. Inicializo. O que vai acontecer? Cliquei lá no float action button, pronto, está funcionando, que é uma beleza. Então esse é o notify. Então como eu falei, você vai utilizar mais o notifier e o async notifier no Riverpod 2. O que é normal de algumas pessoas fazerem também, você observou que eu criei primeiro a variável que vai retornar o provider e depois que eu criei a classe notificadora do estado. Poderia fazer o contrário. Eu crio aqui a minha classe counter notifier e aqui embaixo eu venho e agora sim eu crio o meu counter provider e ele não vai ficar reclamando aqui de variáveis que eu não encontrei. Então eu venho aqui, ó, vamos supor, eu criei primeiro o meu notifier e aí eu vou apagar aqui, aí eu crio aqui, ó, final counter notifier, counter provider, ele vai ser igual ao notifier provider, que vai receber o counter notifier e vai me retornar o inteiro. E aí ele vai aqui, ó, dentro, eu vou passar para ele um counter notifier. Pronto, aí. Simplão. E aí, beleza, o notifier provider aqui a gente criou, ele não é assíncrono. Então vamos criar agora, vou copiar ele, aqui o arquivo, e agora a gente vai chamar ele de async notifier provider. Então agora a gente tem o async notifier provider, aqui eu vou renomear ele, o nome da tela para async notifier provider, e aqui o texto vai ser async notifier provider. Vou apagar isso aqui para a gente fazer de novo na mão. Async notifier provider. Vamos comentar aqui, vamos descomentar aqui, importar o async notifier provider. Beleza, aí aqui no async notifier provider, aqui que a gente vai fazer, a gente vai criar uma classe, tá? Observando, tá? Agora eu estou no async notifier provider, não estou mais no notifier provider, que é esse outro arquivo aqui. Então estou no async notifier provider, eu vou trabalhar com requisições assíncronas, trabalhar com filtro, vocês vão no servidor, busco o dado e apresento na tela. Então vou criar aqui de novo classe counter notifier, estende um async notifier que vai me retornar inteiros. E aqui dentro da classe ele vai dizer que eu preciso implementar o build. Então eu vou criar aqui o override, beleza? E aqui dentro como é que eu faço? Aqui inteiro que eu vou emitir aqui. Vou colocar o return 0. E aqui você observa que eu tenho um future OR. Então esse future OR, ele vai me retornar uma future ou um valor de outro tipo. Que valor de outro tipo é esse? É o 0. Então por isso que eu estou inicializando com 0 aqui. Eu não chamei nenhuma future aqui dentro ainda. E aí agora vou criar lá o nosso increment, void increment. E aí, o que é que acontece? Eu estou dentro do async notifier.
Aqui na tela, como eu falei, quando a gente trabalha com requisições assíncronas, como é o caso lá do Future Provider, vou abrir aqui o arquivo do Future Provider, eu recebo um async value. Então olha aqui, quando eu passo o mouse em cima do counter, lá no arquivo do Future Provider, eu recebi um async value, um valor assíncrono, que eu estou aguardando processar depois de um tempo uma função que vai me retornar ele depois. Então, esse async value é devolvido pelo Future Provider. Então, por causa disso, aqui no meu increment, eu também consigo utilizar esse async value aqui dentro. Então, a primeira coisa, quando eu estou dentro da função increment, é emitir o estado de load. Então, eu vou fazer aqui async value.load para minha tela lá ficar ouvindo essa situação de load para mostrar o Circular Indicator. Aí depois que eu fiz isso, eu vou emitir um novo estado. Esse novo estado vai me esperar. Ele vai me esperar uma requisição de uma feature, por exemplo. Só que se eu estou utilizando um await aqui, eu tenho que colocar o async aqui em cima da função. Beleza, então eu tenho um await, eu vou emitir um async value.data. Lembra que aqui na tela, lá na tela a gente trata data, error e load. Então aqui eu estou tratando, eu vou emitir um data, eu vou emitir um valor. Eu vou emitir um valor. Data vai ser, vou colocar aqui state.value mais um. E aí, vou colocar aqui, vamos simular o atraso da nossa future.delay, duration, e botar aqui 2 segundos. Ok. Como que a gente faz lá na tela agora? Lá na tela, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui dentro do build o counter provide para tirar logo esse erro aqui, ó. Final counter é igual ref.watch counter provider. Lembrando que aqui eu criei só a classe notificadora, que é um async notifier, como eu falei, podia ser um change notifier, mas agora eu preciso criar o provider, né? Tinha esquecido. Eu vou criar aqui o provider. Então, aqui, final, counter provider é igual um async notifier provider. Async notifier provider. Esse async notifier provider recebe um counter notifier, que é o counter notifier que vai emitir novos estados. Depois que eu disse qual vai ser a classe que emite novos estados, eu tenho que dizer qual que é o tipo do estado notificado, que vai ser um inteiro. E aqui eu vou passar um counter notifier. Pronto. Tá aí. Agora o counter provider aqui, eu consigo observar ele aqui no watch. Agora ele sabe que aqui, esse counter provider aqui de cima é esse aqui. E aí a gente vai no nosso child aqui do bar, a gente tem que tratar o nosso async value. Async value pode ser load, pode ser data, pode ser erro. Já a gente vai trabalhar mais isso aqui dentro do increment. Então aqui, dentro do child, vamos lá, dentro do child eu vou colocar aqui counter.when, igual a gente fez no Future Provider. E aqui ele vai falar quando é data, eu vou tratar as três situações, data, erro ou load. Quando for data, eu vou passar aqui o dado e vou me retornar o texto. Então aqui dentro do text eu vou só passar o data. Cadê aqui?
Sim, pronto. Quando for erro, apagar, Ctrl espaço, snippet completa aqui. Vou me retornar um texto e erro, beleza. E no Node eu vou Ctrl espaço, erro function, função anônima, retorna circular progress indicator. Então tá aí, simplão, dentro do meu body, tratando as três situações do meu provider assíncrono. Quando tem dado, quando tem erro, quando tem quando está o estado de load. Então vamos testar aqui. Olha lá. Clico no Float Action Button, vai emitir o estado de load, em 2 segundos aguarda e emite um novo valor. 2, espera 2 segundos, 3, por aí vai. Agora, como que a gente pode melhorar aqui dentro desse incremente? Primeira coisa que a gente pode fazer é colocar dentro de um try catch. Então vou vir aqui, ó, dentro do incremento, try. Então já tem lá o try, e dentro do try eu vou colocar esse código aqui. E se der erro, eu vou emitir um state, o estado vai ser um value erro. Emito aqui. Vou define de name erro, vou deixar erro mesmo, vou passar um chamar de stack 3 pode ser o stack 3.current para recuperar mais informações aqui, para tracear, para vasculhar aqui mais informações sobre o erro. Vou traduzir trace como vasculhar, é mole. Beleza, então o que é que acontece? Vai funcionar do mesmo jeito. Olha, deixa eu diminuir esse atraso para 1 segundo. Notificar aqui. Então vamos lá, está funcionando normal. 2, 3. Beleza. Agora o que é que acontece? Isso aqui era a forma utilizada antes do Riverpod 2. Depois do Riverpod 2, existe uma forma mais simples de fazer isso aqui. Tratar tanto o loading quanto o estado com sucesso, com data, ou data, dados ou erro. Você pode vir aqui, ó, comentar esse código. E agora, a forma mais comum é utilizando o asyncValue.guard. Então aqui, primeira coisa, vou deixar aqui o state de load, aqui normal, beleza. A gente começa com load para guardar a requisição. E o próximo estado é o state, que vai receber um await, asyncValue.guard. E aqui dentro do guard ele vai me retornar o que? O async. Função assíncrona, que é a nossa chamada lá no servidor, que a gente simula com a future. Então, future, ponto, deixa eu copiar aqui de cima, ganha tempo, future delay, beleza, e eu vou retornar o estado anterior, mais um. Né? Se você estivesse trabalhando com a chamada de um API, esse aí é só dar um return await, sei lá, um to-do list, return uma lista de produto e tudo mais. E eu vim colocar só aqui na frente, return await e o que você quer para jogar na sua interface, na sua tela. Ok. Então essa é a forma mais simples de utilizar hoje dentro do Async Notify aqui, requisições assíncronas. Vou iniciar e olha só, funcionando normalmente. Então é isso. A gente viu
todos os providers. Lembrando que hoje em dia a gente usa mais o Notifier Provider e o Async Notifier no lugar do State Notifier, no lugar do State Provider, no lugar do Change Notifier, no lugar da Future Provider. Então, você só tem que decidir se o seu provider vai interagir com valores assíncronos ou não. Se não vai utilizar valores assíncronos, você utiliza aqui o Notifier Provider, é criado aqui dessa forma, a classe notificadora, e você cria um provider que aponta para a classe notificadora e diz o tipo do retorno dela. E se não é, se os seus estados não são síncronos, ou seja, eles são assíncronos, demoram um tempo para serem processados, você cria um Async Notifier. Então você cria a sua classe que vai notificar novos estados. Não é um Change Notifier, tem gente que utiliza lá um Value Notifier, tem gente que utiliza lá um Qubit, né? Por aí vai. Aqui a gente está utilizando o Async Notifier, quem vai emitir novos estados para reconstruir a tela. Então aqui, como eu falei, o Async Notifier, ele vai receber a classe notificadora. O nosso Async Notifier Provider, quer dizer, vai receber uma classe notificadora, vai dizer qual que é o tipo de retorno e a gente passa para ele o Counter Notifier que vai fazer o nosso cálculo. Depois eu disse que a gente utilizava aqui o try-catch dentro do Async Notifier, mas que hoje em dia agora a gente tem esse Async Value.guard para evitar de fazer o try-catch. Se der erro aqui, a tela lá já se encarrega de mostrar o erro. E é isso. Quem tiver dúvidas sobre o Riverpod, pergunta aí embaixo. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo sobre combinar providers, ou seja, quando um provider depende do outro. Vou gravar isso no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Quem gostou, deixa os likes, se inscreve aí no canal. Riverpod é muito legal. Falou, tchau, Deus abençoe. E aí galera, vamos agora para a terceira parte do nosso mini curso aí de Riverpod 2. Então agora a gente vai aprender a combinar os providers. Quando eu digo combinar, é quando o estado emitido por um provider depende do estado que já foi emitido previamente por outro provider. Então aqui nessa tela a gente tem um Notifier. Eu estou utilizando o exemplo do Notifier porque, como eu disse, no Riverpod 2 a gente utiliza mais o Notifier e o Async Notifier. Mas aqui a gente vai combinar dois Notifiers, ou seja, não vamos trabalhar com requisições assíncronas nesse momento, nesse primeiro exemplo. O segundo exemplo, a gente vai trabalhar com dois providers assíncronos, utilizando o Async Notifier. Então eu tenho aqui um Notifier, um contadorzinho, tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora eu quero criar um outro Notifier que vai me dizer se esse número é par ou ímpar, ou seja, é um outro provider que depende desse primeiro provider, que é esse Counter Notifier aqui. Então eu vou copiar esse arquivo do Notifier Provider e eu vou chamar ele de Combining, do arquivo Combining Notifiers Providers. Então, vou vir aqui, o nome do arquivo, Combining Notifiers Providers Page. Vamos ver aqui. Vamos no main, vamos comentar aqui, importar ele. Vamos chamar aqui, ó, Combining Notifiers. Combine Notifier Provider, deixa eu ver se atualizou, isso mesmo, ok. Então a gente tem aqui, está funcionando, o contador, e a gente quer
criar um outro provider que vai dizer se esse número é par ou ímpar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra classe chamada CounterType Provider para dizer qual que é o tipo, ou CounterType Notifier, que vai emitir os estados do tipo do número que aparece na tela. Ele vai ser um Notifier do tipo string, Notifier Provider. Aqui ele vai reclamar do override. Vamos botar o override aqui do estado inicial. E aqui, qual que é o estado inicial? Simples, eu vou buscar o número lá do meu counter notifier. Então eu vou vir aqui, ó, return ref.watch. Qual que é o provider que eu estou ouvindo? O counter provider, não é isso? Counter provider, que está aqui em cima, está bem aqui em cima. Counter provider utiliza a classe counter notifier e meu counter type notifier, dentro dele precisa acessar o valor do counter provider. Então o que eu faço? Refwatch counter provider, vou perguntar ponto is even, ou seja, é par? Se é par, eu vou emitir um string escrito even ou par. Vou botar em inglês e português aqui, porque eu mesmo me confundo even e odd. Então aqui odd, ímpar. E agora eu crio o provider que vai emitir estados baseado no counter type notifier. Então eu venho aqui, final counter type provider igual um notifier provider. Quem vai emitir a classe, os estados? O nosso counter type notifier. Vai emitir que tipo de estado? Um string. Um string. Vou passar para ele um counter type notifier. Pronto. Só isso. E agora, como que a gente utiliza isso na tela? A gente vem aqui, vou criar outro, vou colocar esse text aqui dentro de uma coluna. Vou duplicar ele. Aqui eu vou dar um size de box para dar uma distânciazinha, né? Vou botar aqui uma altura de 30. E o primeiro, opa, deixa eu alinhar aqui no meio da tela. Pronto. Então aqui em cima eu tenho o número do contador e aqui embaixo eu tenho que dizer qual que é o tipo. Counter type provider. Olha só, já está funcionando. Por quê? Porque aqui no Notifier o estado inicial dele já é 0. Já foi emitido no build dele. Quando ele foi construído já emitiu 0. O Counter Type Notifier já ficou ouvindo com o refwatch e já perguntou. É par? Ah, é par. Então ele já mostra aqui. Even, par. E olha só que beleza. Funcionando normalmente. Só que eu deixei um acento errado. Pronto, agora sim. Escrevendo um ímpar errado. Então está aqui funcionando. Combinei dois providers. Olha que beleza. Funcionando normalmente. E é assim que você utiliza um provider dentro do outro. Eu poderia ter aqui, vamos supor, uma função incremente. E aqui dentro eu poderia pegar aqui um valor igual o refwatch do meu counter provider
e trabalhar com ele aqui na hora de incrementar alguma coisa. Então isso é útil. Quando você estiver lá no seu async notify, você pode recuperar o seu repository aqui antes de fazer uma requisição HTTP. Lembrando que seria mais fácil armazenar o repository não dentro de um Notify, mas de um provider simples mesmo. E aí você não precisaria utilizar Gerrit ou qualquer injeção de dependência. Ok, então a gente já fez aqui esse exemplo. E o segundo exemplo vai ser combinar dois notifiers assíncronos. Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, ó. Onde tem Combine Notifiers Providers, vou copiar e renomear para Combine Async Notifiers Providers. Vou renomear o nome do widget aqui da tela para Async Notifiers Providers e aqui webbar Combine Async Notifier Providers e aqui vai ser async no main para abrir direto na página do async. Ok, então já abriu. Cortou aqui em cima o nome, mas tudo bem. Beleza, agora eu vou trabalhar não com dois notificadores síncronos, vou trabalhar com dois assíncronos. Então como que eu vou fazer isso? Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui esses. Vamos apagar aqui. Então eu vou primeiro criar o nosso final counter provider. Counter provider vai ser igual a um async notifier provider, que vai receber uma classe counter notifier e vai retornar inteiro. Vai retornar, eu passo para ele uma classe counter notifier. Como counter notifier não existe, eu vou criar classe counter notifier extends um async notifier. Essa classe vai me retornar um inteiro, como eu já falei. Ele está reclamando do override, crio o override. Aqui dentro eu vou criar um atraso com a future.delay, duration vai ser de 1 segundo, por exemplo. E depois disso vou retornar um 0. Então tá aí o nosso counter notifier assíncrono. Agora eu preciso criar o increment, né? Estava esquecendo, increment, que vai ser assíncrono. Vou usar lá o async value. Então primeiro é um async load. Então aqui eu poderia utilizar o async. Observe que eu estou criando aqui o async loading direto, que é a mesma coisa do async value.load. O state é igual a um await. Vou dar aqui um async value.guard. Vamos retornar o async, uma função assíncrona que vai me retornar uma. Simular aqui o nosso atraso de novo. Deixa eu copiar aqui de cima para ganhar tempo. E eu vou retornar o estado mais 1. Pronto. Então, o primeiro estado da construção do build demora 1 segundo, retorna 0. Depois disso, eu tenho os incrementos da vida, que vai demorar 1 segundo e emitir um novo valor. Agora, eu vou criar o segundo provider, que também vai ser assíncrono. Aqui eu criei o provider e depois a classe notificadora.
Tem gente que faz o contrário, como eu já falei antes. Então aqui eu vou criar ao contrário. Vou criar a classe notificadora do counter type notify extends async notify. Vai me retornar um string dizendo se é ímpar ou par. Então aqui ele reclama do override. Aqui eu contra o ponto, crio o override. E aqui dentro dele, vamos lá simular o nosso atrasinho aqui. Vou copiar. Future, então aqui é async. E vou retornar o ímpar ou par dependendo do valor do nosso counter provider. Então return watch counter provider. Opa, aqui é counter provider. Pego o value dele, vou perguntar is even? É par. Se for par, eu vou retornar even, par. Não é, eu vou retornar odd ou ímpar. Pronto. Criei a classe notificadora e aqui embaixo eu vou criar o provider dele. Counter type provider. Counter type provider. Opa, pera aí. Vai no counter type provider, não é essa minha classe. É a variável que recebe o provider. Async notifier provider. Async notifier provider. Que recebe a classe notificadora, que é o counter type notifier, que vai emitir strings. E aqui eu passo counter type notifier. Pronto. Feito isso, a gente precisa trabalhar com isso na tela. Então aqui no text, aqui ó, a gente copiou do exemplo com notifiers que não são assíncronos. Aqui eu estou trabalhando com dois async notifier. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar aqui, ó, vou fazer aqui, vamos lá, deixa eu fazer de box por enquanto, reiniciar para tirar esses erros. E aqui no children, aqui dentro da nossa coluna, vamos apresentar primeiro o nosso contador. Counter provider .when, porque é um notificador assíncrono. E aqui dentro do data, vamos lá, data, passo data, vou retornar um text, data.toString. No erro, vamos passar aqui, copiar aqui esse text, erro, vou passar aqui, erro. O load, vou tornar aqui Circular Progress Indicator. Vamos ver, está reclamando aqui. Opa. Beleza. Então, counter provider, estou observando ele. Se tem dado, mostra o número. Se não tem, mostra o erro. Enquanto está sendo processada a requisição lá de 1 ou 2 segundos, mostra aqui o número, ou load. Então, está funcionando aqui, beleza. E agora eu vou copiar aqui esse tratamento desse sync value, botar embaixo do size de box, só que em vez de ouvir mudança no counter provider, eu vou ouvir no async, no counter type provider. O texto eu não preciso converter para string, porque já é string.
Então, olha só que beleza, iniciar, mostrando os dois círculos indicator, começa com 0, o counter type provider já ficou observando aqui no build, já viu que 0 é par. Executo, dou incremente, os dois já estão funcionando normalmente, olha só. Os dois estão com 1 segundo. O que é que eu vou fazer? Vou aumentar o atraso aqui do counter type notify de 1 segundo para 2, para vocês verem como funciona normalmente. Olha, você tá vendo? Demorando mais, mas emite normalmente, olha lá. 1 é ímpar, 2 é par, e aí está funcionando normalmente. Tá vendo como é bacana aqui esse tratamento da tela com ponto N utilizando o async value, trata valores do tipo async value. Então era isso, a gente já viu nessa parte como combinar dois notifiers síncronos e dois notifiers assíncronos, com o notifier provider e o async notifier provider. Nesse arquivo, notifiers provider, e aqui o async notifier provider. Tendo feito isso, encerramos mais essa parte do nosso mini curso aí de Riverpod 2. Valeu, galera. Quem gostou, se inscreve, deixa o like para o YouTube indicar esse conteúdo para novas pessoas aprendendo Flutter. Um grande abraço, até mais. E aí, galera, tudo beleza? Vamos para mais uma parte do nosso mini curso de Riverpod 2. Como a gente trabalha muito com requisições assíncronas, eu já mostrei que a gente utiliza mais o async notifier provider. E o async notifier provider tem uma forma de facilitar a reconstrução da nossa interface utilizando esse ponto N. Esse ponto N aqui ele é útil quando a gente está utilizando um retorno do tipo async value. Então o randomInt aqui, quando eu passo o mouse em cima, ele é um valor assíncrono, ele é um async value do tipo int. Por quê? Porque o nosso random number provider aqui em cima, ele é um async notifier provider. Então eu vou explicar esse código aqui, estou explicando, na verdade já está pronto só para mostrar algumas funções extras do tratamento na tela quando a gente utiliza um async value combinado com o ponto N. Esse counter provider, na verdade não é um counter provider, estou com counter provider aqui, até deixei counter provider notifier, mas ele é um gerador de número aleatório. Então, aqui dentro desse counter provider notifier aqui, deixa eu renomear logo para random provider notifier, random number provider notifier, pronto. Ele vai gerar números aleatórios inteiros de 1 a 10. Então estou utilizando aqui a biblioteca math do Dart e a função random. Então aqui quando eu aperto reload, eu chamo lá com o meu elevated button o load random int para gerar um novo número aqui dentro do provider. E é uma feature, tá vendo? Então se é uma feature, pode dar erro, pode dar certo, ou pode estar no estado de load. Dou um reload e aqui deu erro. Erro por quê? Porque eu criei aqui também um aleatório de booleano. Quando eu gero esse aleatório de booleano, se der true, eu quero que ele lance uma exceção para minha tela. Não quero que sempre emita os números inteiros com random next int. Quero que de vez em quando dê erro. Então eu dou um reload aqui. Ele emitiu erro de novo. Agora emitiu erro de novo. Agora emitiu 2. Agora emitiu 5. 9. 0. E pode dar erro de novo aí. Aleatoriamente, agora deu erro. Sempre que der erro, eu estou dando um print erro aqui. E agora é que entra essas funcionalidades extras aqui do ponto N. Eu tenho, em primeiro lugar, o skip erro.
Então vou habilitar ele, vou dar skip error true, vou iniciar. Quando der erro, o print aqui vai dizer que deu erro dentro do provider, vai aparecer aqui embaixo, mas na tela não vai aparecer o erro. Olha o que é que vai acontecer. Dou um reload, o estado inicial aqui já começa com 0, né? Isso está no builder do provider. Vou dar um reload e deu erro. Quando der erro aqui, ele vai emitir o estado anterior na tela. Ele não entra aqui dentro do erro. Olha só, dou um reload de novo. Ele emitiu o erro de novo, o estado anterior era 0, ele vai mostrar o 0 de novo. Vou dar um reload de novo. Emitiu 0. Dou outro reload agora, mudou até que enfim, emitiu 5. Vou apertar de novo. E ele emitiu o 5 de novo. Mesmo tendo dado erro dentro do provider. Eu lancei a exceção aqui, ó, deu erro. E como o estado anterior era 5, ele, em vez de apresentar o erro na tela, ele apresentou o 5. Então é assim que funciona esse skip error true. Vou comentar ele, agora vou mostrar o skip load on reload. Ele vai, como o nome diz, desativar o estado de load. Quando está dando o load, ele não vai mostrar o círculo indicator. Olha só, reload. Depois de 2 segundos mostrou 5, vou dar reload, depois de 2 segundos vai mostrar o quê? 2, depois de 2 segundos, vou apertar aqui de novo. Apresentou o erro, então skip load on reload tem essa função de desativar aqui o Circular Progress Indicator. E agora você tem o skip load on refresh. O skip load on refresh, o que é que acontece? O Riverpod tem um negócio chamado invalidate. Então eu tenho aqui o botão de cima reload e o de baixo invalidate. Observe aqui no código que quando eu aperto o invalidate, ele chama o ref.invalidate. Eu vou invalidar esse provider, eu vou zerar o provider, eu vou reiniciar esse provider. Então, olha só, vou dar um reload aqui, deu 8, deu 9, agora deu 2 e eu vou apertar o invalidate. O que é que vai acontecer? Ele voltou para o estado inicial que é 0, porque aqui dentro do nosso provider, no build dele, o retorno é 0. O Riverpod trabalha com essa coisa de cache, ele fica armazenando os estados, e você pode invalidar o estado armazenado em cache dentro dele, na memória. Então eu estou lá emitindo estado adoidado, eu faço incremento, decremento, o que seja. Na hora que eu dou invalidate, ele zera o provider, o valor do provider, o estado do provider. Ele entra, chama o provider de novo, ele cria um novo estado de acordo com o build aqui, que é o 0. E o skip load ou refresh, ele vai pular o load desse invalidate. Quando eu estou aqui, ó, reload, eu aparece Circle Indicator. Quando eu chamo o invalidate, olha só, ele também mostra o Circle Indicator quando eu dou invalidate, tá vendo? E se eu colocar aqui true, vamos ver aqui. Vou dar invalidate, olha só, ele pulou o load, ele já foi direto para o 0. Dou um reload, Circle Indicator, deu erro, vou dar invalidate, não vai mostrar o load, ele já vai direto para o 0. Então, isso é útil em alguns casos de uso. Eu já estava criando aqui uns CRUD com o Riverpod, trabalhando com algumas telas, e esse skip erro foi interessante quando eu quis voltar para a tela anterior sem recarregar os dados de novo, ou recarregar de novo, eu nem lembro, mas eu sei que ele foi bastante útil quando eu utilizei esse skip erro. Quando você está navegando de uma tela para outra e você quer recarregar os dados ou não. Aí você entra numa tela e dá um ref invalidate, por exemplo, ele recarrega os dados, faz uma requisição HTTP de novo, por exemplo. Você pode ter um repository que busca dados em um servidor, você chamar o ref invalidate onde você quiser,
a tela já vai ser recarregada com todo esse tratamento aqui de loading, de erro, de apresentar os dados, e aqui você escolhe se mostra erro ou o estado anterior que estava em cache, ou você mostra o load ou não, depois que faz aqui, chama aqui o invalidate. E é isso, é mais uma dica do RiverPod. Então valeu e até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Até mais. E aí, galera, beleza? E agora aqui nesse vídeo, para o cursinho ficar mais completo, eu tinha esquecido de mostrar o RefListen para ficar ouvindo alterações nos valores do provider. Então, eu peguei um exemplo dos que a gente já viu, por exemplo, do Notifier Provider, podia dar certo com qualquer um. Então, eu tenho um Counter Notifier aqui e ele é o nosso contadorzinho. Só que o RefListen, ele fica ouvindo mudanças no provider para que você possa ou fazer uma navegação, mostrar um snack bear, mostrar alguma outra coisa que não vai reconstruir os widgets que já estão na tela, mas mostrar por cima, fazer alguma navegação, por exemplo. O comum é mostrar um snack bear ou fazer uma navegação. Então, para isso, dentro do build, você coloca um ref.listen. A gente já viu que tem um refWidth para chamar uma função dentro do provider, tem um refwatch que é para ficar ouvindo mudanças e reconstruir a tela, e nós temos esse reflisten. O reflisten ele recebe o provider, e aqui na frente nós temos o valor anterior, que é o previous, e temos o próximo valor, que é o next, é o valor emitido. Então eu criei aqui um snack bear e estou perguntando se o próximo valor for maior que 2, mostra um snack bear, dizendo que você escolheu um número maior que 3. Então está dentro do build e antes do retorno dos widgets, no caso aqui o scaffold. Vamos testar, vou clicar aqui no Float Action Button. 1, 2, cliquei, apareceu o snack bear aqui embaixo. Então esse é o RefListen. Isso serve para você, por exemplo, você está escutando um serviço de autenticação, alguma situação onde você foi desautenticado e você quer voltar para a tela inicial. Então você escuta aqui e pergunta se o valor do usuário foi desautenticado, alguma coisa assim. Aí ele manda, faz um navigate lá, um navigator push lá para a tela inicial, ou aí vai da sua criatividade. Mas esse é o RefListen. Então, um grande abraço e quem gostou, deixa o like, se inscreve, para que o YouTube indique esse conteúdo de RiverPod para mais galera aí da comunidade. Então, valeu, espero que tenham gostado aí dessa minissérie, mini curso, mini tutorial, mini não porque ficou grandão, né? Estou juntando vários vídeos, gravei separado e decidi juntar todos em um só e colocar os timestamps para vocês acompanharem através do link na descrição. Grande abraço, até mais, que Deus abençoe a todos.